Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Nível Acima, um programa dedicado a impulsionar o desenvolvimento pessoal e profissional. Aqui exploraremos vários assuntos de diferentes áreas, pessoas, finanças. Hoje, nosso convidado, a gente vai falar um pouquinho de advocacia, dando amparo aí à nossa turma de empreendedores. Eu me chamo Leonardo Amaral, eu sou médico, estou CEO da Elo, é uma empresa de teleradiologia, e hoje eu tenho a felicidade de convidar o nosso convidado aqui, apresentar Gustavo Fonseca. Obrigado pelo convite. É isso, Gustavo é o CEO da FAS Advogados e referência em direito estratégico no Brasil, com uma atuação que vai muito além do jurídico tradicional. Lidera uma equipe que une técnica, inovação, visão de negócio para facilitar decisões e proteger o crescimento das empresas. Especialista em planejamento patrimonial, governança societária, reestruturações empresariais, Gustavo é reconhecido por sua abordagem prática, orientada a dados e centrada em pessoas. Já atendeu desde startups a grandes corporações e recentemente participou de uma experiência do G4 Educação, levando sua expertise a líderes e empreendedores de todo o país. Bem-vindo. Obrigado, rapaz. Eu vou depois copiar esse roteiro que você fez aí, vou começar a me apresentar desse jeito. Ficou bom? Muito legal, obrigado. Nossa equipe, hein? Agradece a equipe. Parabéns aí pela equipe, pegaram o histórico todo. Então, o nosso convidado aqui, ele defende essa advocacia moderna, uma cultura organizacional sólida e foco total no cliente, onde o jurídico deixa de ser o freio e se torna o motor do crescimento. Isso eu acho muito legal. Essa frase é sua? De certa forma, sim. A gente vê muitos advogados do não, a gente chama de advogado do não. O que é o advogado do não? É o que você fala para ele assim, eu quero fazer tal coisa. Aí ele vai falar para você, olha, Léo, tem risco, isso é arriscado. Olha, pode dar errado. E aí, se der errado, ele vai falar, eu te avisei. Então é uma posição muito confortável para o advogado dizer que não pode, que tem risco, que não vai fazer. E ele fica o tempo inteiro ali freando aquilo que o empresário gostaria de fazer. O empresário, já decidiu empreender, né? Já sabe que não é um concurso público. É diferente. Tem apetite aí, é risco. Vai empreender aonde? No Brasil. Também não está empreendendo nos Estados Unidos, onde tem uma segurança jurídica maior, em outros países de primeiro mundo. Está empreendendo, está no Brasil. Já sabe que a tributação não vai ser fácil, já sabe que toda a carga de encargos trabalhistas, que as obrigações não vão ser fáceis. Aí você vai perguntar para um advogado, olha, eu estou querendo fazer tal coisa. Ah, não, isso aí tem risco. Meu amigo, eu já sei que tem risco, eu decidi ser empresário. Se eu não quisesse risco, eu faria outra coisa. Agora, qual é o meu risco? Quanto que eu estou disposto a... Risco calculado, esse conceito de risco calculado é o quê? Eu sei o que eu tenho de benefício, eu sei o que eu tenho de risco na mesa e eu tomo uma decisão consciente. Tudo bem. Agora, só dizer que não pode, porque, não vejo com bons olhos. A gente ouve muito isso, né, quando tem advogados do outro lado. Eu não vejo com bons olhos. Baseado em quê? Qual o artigo da lei, qual jurisprudência, qual posicionamento? Então, ao invés de... Se eu te perguntar, Léo, quando tu fala assim, ó, você tá fazendo um negócio comigo, vamos fingir que você tá fazendo um negócio comigo. Aí eu falo assim, Léo, cara, negócio fechado, mas agora eu vou chamar meu advogado. Qual o sentimento que te dá? É um sentimento bom ou ruim? Confiança, é total, né? O negócio, você tem mais chance de falar, não, agora fechou o negócio porque o advogado vem, ou putz, tá indo bem até agora, mas aí agora veio o advogado, não sei se vai ter negócio. Então a ideia é a gente mudar um pouco disso, essa visão de que o advogado é um freio para o negócio e ser um advogado com visão de negócio. Então o que eu peço para os meus clientes? Falei isso com um cliente ontem. Cara, você vai combinar alguma coisa com alguém? Já me chama para conversa. Não precisa nem me apresentar como advogado no primeiro momento, só fala, olha, tem uma pessoa que me ajuda em tudo que eu construo de um negócio. A gente já ajuda a construir o combinado, depois isso vai virar um contrato, isso vai ter algumas amarras ali pra gente ter garantido que ele tá fazendo, mas não deixa para incluir o advogado na hora de fazer o contrato. Esse advogado que tenha uma visão de negócio. Não deixa para ele incluir ele só na hora de redigir um documento, porque o que acontece também é que muitos advogados eles só vão conseguir mostrar serviço trazendo algumas dificuldades. E aí, às vezes, ele pensa mais no contrato dele com o cliente do que no interesse do cliente de fazer o negócio. Vender a dificuldade para olha, facilidade. Se não fosse as minhas 15 alterações aqui nesse contrato, olha, ainda bem que você tem um advogado bom aqui, que está vendo as alterações que a gente fez, não, o foro aqui que a gente discutia era São Paulo, eu trouxe para Vitória, isso muda tudo. Às vezes não, às vezes você está empacando o negócio e, cara,
Isso faz sentido para você? Você topa fazer dessa forma? Topa. Vamos ceder aqui e a outra parte cede dali. E claro, às vezes a gente tem que ser um pouco mais firme. Tem negócios que eu não aconselho, né? Que o meu cliente fala, e aí, cara, você valida? Não. Minha recomendação é você não fazer esse negócio. Não tem garantia. Essa garantia que ele está te oferecendo não é uma garantia real. A gente está com o M&A em curso agora. E aí fizeram proposta e por aí vai. Eu falei, olha, vocês não têm uma proposta. Porque vocês não têm um documento formal, que é um MOU, assim, um termo técnico, mas enfim, você não tem uma proposta formal vinculante, que é o quê? Se eu te fiz uma proposta, eu pesquisei a sua empresa e ela passou na diligência, ou seja, não encontrei nada absurdo, eu sou obrigado a te comprar pela proposta que eu fiz. Se a proposta não é vinculante, cara, eu posso te fazer uma proposta, sua empresa vale 10 milhões, eu te faço uma proposta de 200 milhões, você me mostra todo o seu conteúdo, todo o seu know-how, toda a sua clientela, abre seus riscos, abre tudo, eu pego isso e falo, cara, desisti, não é vinculante, não estou obrigado. Então, ter alguém com visão de negócio que já tenha feito isso outras vezes faz total diferença, e principalmente se for pró-negócio. Entendi. Gustavo, então, nossa ideia aqui do nível acima é entender esses momentos que levaram e atingir o seu nível acima, tanto na sua vida profissional como na vida pessoal, tá? Por isso eu preparei algumas perguntas aqui que a gente vai transcorrer essa jornada desde a sua infância até o momento atual da visão. Né? Então vamos nessa... O pessoal já fala que eu começo falando que eu não tive infância, eu fiz trainee. Ah, é? Meu pai já estava me preparando ali para assumir umas já empresas. Nasceu pronto? Tal. Não, pronto quase não, pronto. Assim sendo cobrado, muito cobrado. Mas desde lá, pronto, desde pequeno sendo cobrado, como é que você vai ser empresário se você atrasa tal coisa? Esse tipo de cobrança aí. Então vai a pergunta, o que te marcou na infância e te moldou para ser a forma como você lidera hoje? Acho que muito é como eu lido com as pessoas. Eu tive um exemplo... Bom, não tem como fugir da história do meu pai, né? Meu pai veio de uma infância bem humilde, bem... Vocês são daqui, de Vitória? Eles são de Cachoeiro, eu já nasci em Vitória, interior do estado aqui, Cachoeiro de Itapemirim. E aí, aos 14 anos, ele foi trabalhar ali varrendo uma loja de autopeças, Antônio Autopeças, uma rede grande até hoje. E aí, aos 14, ele foi para lá e ele foi subindo na carreira, virou gerente, estagiário, gerente e tal, foi chamado para ser sócio. E abriu, mudando para Vitória na época, o que hoje é a Nacional Peças, outra rede de peças também, de autopeças. Então eu vi assim, na minha infância, a minha qualidade de vida melhorando, enquanto os negócios iam acontecendo. Eu vi uma pessoa que trabalhava muito, meu pai sempre... exemplo de casa? Trabalhava muito, sempre saía cedo, muito organizado, com atividade física, com as coisas dele, muito inteligente, um dos caras, meu grande mentor, um dos caras mais inteligentes assim, que eu conheço. E eu via que mesmo com tudo isso, que ia mudando, ele ia crescendo e acumulando algum patrimônio ali, e me dando oportunidades que ele não teve, de estudar fora, de estudar em escolas boas, de fazer 2 faculdades, eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, em determinado momento. Ele não mudava o tratamento dele com as pessoas. Então, o tratamento que ele tinha com o porteiro, com o vendedor da loja, com a equipe dele, era sempre de alto astral, sempre muito, muito mais na cooperação do que aquele cara que briga, né? Mesmo numa geração que o empregado ainda era chamado de peão por muitos empresários, eu via nele já uma diferença da geração dele com os demais. E eu estive muito tempo do lado dos empregados, da equipe, de quem é liderado. Porque eu trabalhei em vários lugares. Eu trabalhei aqui no Brasil, loja de calçado, loja de autopeça, na própria loja. Tive empresa de evento. Saí do Brasil, trabalhei no Starbucks, na falecida Blockbuster. Tive essa empresa de evento, eu tive muitos anos com ela. Então eu tive do lado de lá do balcão, já fui vendedor, já fui entregador. Tudo para conhecer como uma empresa funcionava e também ir desenvolvendo as minhas habilidades de falar em público, de lidar com uma objeção de venda, fazer um faturamento, fazer uma cobrança, né? Algumas vezes eu exagerei na cobrança, aprendi, olha, não é porque é cobrança que tem que ser desse jeito, existem várias formas. Então, eu acho que eu fui... tem uma frase que é famosa, né? O que eu falo sussurra, mas o que eu faço grita. Então, essa questão do exemplo. Eu tive um exemplo e fui crescendo com esse exemplo ali dentro de casa, e minha mãe também, dentista autônoma, também tinha que lidar ali com as questões dela. Então, acho que eu tive um exemplo dentro da minha casa muito positivo, e vi as coisas acontecendo. E eu comecei a empreender muito cedo também, né? Você conversou com o Lomeu.
Sim. Se você pegar assim, quais são as primeiras coisas que você fez na vida? Cara, eu e o Lumeu, a gente recortava a revistinha da Turma da Mônica e vendia para as meninas colarem na agenda. O pai dele, na época, Vocês tinha uma... combinaram isso, porque ele falou o mesmo Ele dia. falou... porque é verdade, porque a gente é Não. amigo de infância, literalmente. O pai dele tinha uma fábrica de biscoito, né, de fazer o recheio ali do serenato. Aí ficava aquela sobrinha do meio ali, dos círculos que você recortava o recheio. Ele pegava aquilo, empacotava, a gente vendia na escola. Então, a gente começou a fazer um churrasco na casa dele, com 14 anos. A gente fez um churrasco estruturado, não um churrasquinho, não. Com ingresso, com banda, com... E tiramos ali, na época, sei lá, 100, 200 reais, não sei quanto que era, mas pra gente era muito dinheiro. A gente viu que aquilo ali era um negócio, não era uma diversão. Então, eu me atentei para isso muito cedo. Apesar de que, durante muito tempo, eu tinha uma coisa que, assim, poderia ter sido mais fácil na minha vida. Porra, por que eu tenho que trabalhar no verão enquanto meus colegas todos estão curtindo? Por que eu tenho que, num determinado momento, eu fazia uma faculdade, fazia administração de manhã, fazia direito à noite e trabalhava à tarde? Obviamente que não sobrava muito tempo para outras coisas. E eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos ali, eu não queria passar o dia inteiro trabalhando e estudando, como nenhum jovem, se você perguntar o que ele quer mesmo, ele não vai querer isso. Mas depois que eu passei por todo esse processo, e eu tava com meu pai esse final de semana conversando sobre isso, inclusive, coincidência, e eu falei isso com ele, falei, olha, durante muito tempo eu achava que você era muito duro comigo, porque eu entendo que você teve uma infância que você teve que conquistar tudo, né, mas eu já tive graças ao seu trabalho, eu tive uma infância e uma adolescência que eu tive acesso a coisas boas, e você poderia ter dado uma aliviada ali, aqui e ali, em relação a um carro, alguma coisa assim, sempre foi muito, cara, constrói o que é meu, o que é seu você vai construir. Então, durante muito tempo eu achei isso ruim. Pô, por que ele é tão duro comigo? Porque hoje eu falo, ainda bem que foi assim, porque será que eu teria aprendido tantas habilidades e conhecido as pessoas que eu conheci e empreendido no que eu faço hoje? Eu amo fazer o que eu faço, eu nunca achei que eu ia falar. Nunca me imaginei advogado quando eu era pequeno. Falava, o que você vai ser? Cara, você é empresário. Eu não sabia de que era, podia ser uma pizzaria, podia ser qualquer coisa, mas eu sabia que ia ter algum negócio. Por quê? Não sei, não é uma coisa... Legal. Não é uma coisa assim, óbvia pra mim, mas eu sei que eu queria ter alguma coisa e fazer do meu jeito. E até esse foi um dos motivos de eu não continuar trabalhando junto com a família ali nos negócios da família. Eu queria montar algo que eu pudesse imprimir o meu DNA e tem dado certo. Que legal. Vai muito em cima da pergunta que eu vou te fazer agora, porque a descoberta profissional como advogado, e agora fugir das trilhas tradicionais para criar uma autenticidade que é a sua marca, é o seu DNA. Né? Em que momento você percebeu que, ao criar um escritório diferente, mais conectado ao negócio do cliente? Teve esse momento? Diferente da maioria dos advogados, assim, o advogado ele vive muito o direito. Então é direito civil, direito processual, direito criminal, direito societário, direito patrimonial. Vive muito o direito. Olha o direito como a solução das coisas. Eu sempre olhei o direito como uma ferramenta. Então acho que esse já era um ponto de diferenciação. Eu também sempre frequentei grupos de empresários. Mesmo depois que eu formei, eu não frequentava tanto evento jurídico. Você comentou do G4 ali na introdução. Eu participo de, sei lá, de 5 imersões. Estou sempre em contato com empresários, aprendo muito com meus clientes. Tive a oportunidade, cara, eu falo que foi uma oportunidade. Eles me agradecem muito pelo que a gente fez por eles. Mas viraram amigos. Eu também agradeço muito a oportunidade que eu tive de passar todo o processo do PicPay. A ideia de criar um negócio até vender para um grande grupo, né, que é a JF, JBS, enfim, tudo isso que aconteceu. E a gente está ali dentro, desde o começo, aprendendo, vendo uma empresa crescer, escalar e como que lideravam, como faziam aquilo. Então acho que foi parte da minha essência, mas parte também das oportunidades que a vida me apresentou e eu agarrei. Eu sempre digo, né, eu tive sorte em vários aspectos, eu tive sorte de encontrar pessoas boas ao longo do caminho, mas eu também agarrei essas oportunidades, cara, com unhas e dentes. Eu estava conversando esse final de semana sobre essa geração mais recente agora que está entrando no mercado de trabalho. E aí com várias pessoas, inclusive um amigo médico, outro amigo que é controller e por aí vai. E ele falou, cara, eu não tô vendo a galera disposta a trabalhar igual a gente trabalhava, de ficar até a hora extra, né, até tarde se precisar, pegar um projeto extra e por aí vai. Então, eu tô tendo dificuldade assim. E a gente começou a refletir entre a gente mesmo que quem está entrando no mercado de trabalho agora com uma mentalidade um pouco mais agressiva, no sentido de se não tiver quem faça, eu faço. Me dá aqui que eu vou aproveitar a oportunidade. Essa pessoa está com a oportunidade
de ouro na mão. A gente tem uma geração que aqueles que agora, né, essa galera aí com 20 e poucos anos está se formando, o cara que abraçar a causa, isso está acontecendo lá no meu escritório. Tem gente lá com 1, 2 anos que já está trabalhando direto comigo. E aí eu sou o CEO, estou no topo ali da hierarquia do organograma do negócio. Por quê? Porque às vezes né, exemplo real, sexta-feira, feriado, um cliente italiano, super importante, num projeto importante que a gente estava lidando, tinha uma questão tributária, aí eu liguei para essa pessoa e falei assim, desculpa te incomodar no feriado, mas eu vou ter que ir lá na empresa hoje. Por um acaso você poderia me acompanhar para a gente olhar junto logo a questão tributária? Ela falou assim, nossa, com certeza, muito obrigado pela oportunidade. E eu não tô acostumado com isso, assim, mesmo no meu time ali, que é uma galera engajada, pô, né, trabalhar no feriado, como é que é isso? Então, só não fugindo assim da pergunta, acho que teve um pouco da minha criação, da minha essência, mas, e aí que fica esse recado, é não deixar passar as oportunidades que a vida apresenta, e elas estão no dia a dia. Elas estão no dia a dia. Trabalhar no Starbucks foi uma grande oportunidade da minha vida. Eu aprendi um negócio no Starbucks chamado Legendary Service. Eles tinham, isso era 2004. Eles tinham um checklist na mão de tudo que você tinha que fazer para abrir a loja, para fechar a loja. Um cliente entrou abriu a porta, você tem tantos segundos para fazer contato visual. Está na fila, está demorando muito. Só um minutinho, já vou te atender. Lembrei do Léo. Léo, você gosta daquele cappuccino, né? Sem leite e tal. Tudo que eu pudesse fazer pro cliente, que ele não foi lá tomar café. Ele foi lá ter uma experiência. Então eu acho que eu absorvi essas coisas ao longo da vida e quando você falou, né, olhar muito mais para o cliente, cara, está escrito no nosso manifesto. O interesse do cliente vem na frente do nosso interesse. Então se o cara fala, cara, já aconteceu várias vezes isso, quero te contratar para fazer esse documento para minha empresa. E às vezes a startup está começando. Fala, olha, pega esse dinheiro, investe em testar o seu produto. Acho que daqui uns 6 meses é o momento de você me contratar. Agora não. Ah, quero te contratar para recorrer de uma multa de trânsito que eu vou ficar 2 meses suspenso. Falei, olha, vai ficar mais caro você me contratar do que pagar 2 meses de Uber. Talvez seja melhor você andar de Uber. E essas pessoas, naturalmente, quando elas veem que a gente está olhando para o interesse dela e não para o meu, elas viram clientes para o longo da vida e visão de longo prazo. A gente pode dizer aí que é um escritório quase com direito estratégico, não um escritório focado na contenção dos danos, né? Onde a maioria, né? O efeito manada está fazendo, você está fazendo o contrário. Eu falo que é uma empresa de direito, apesar da OAB não gostar muito desse negócio de, não é uma empresa. E aqui eu não estou falando de mercantilizar a advocacia, aquelas coisas são proibidas pelo Código de Ética. Funciona como uma empresa. Tem CEO, tem o setor comercial, tem o setor de pessoas, tem o setor financeiro, tem a operação, cada um com a sua obrigação, tem a qualidade que trata os casos de desvio, como que a gente vai melhorar. Então, quando a gente, eu até falo isso, cara, o que é melhor para você atender uma empresa? Ser uma empresa ou ser um escritório? É melhor para uma empresa lidar com outra empresa. Então, se eu, apesar de advogar e ter um escritório de advocacia, eu me posiciono, me apresento, me preparo para atender os meus clientes como uma empresa, isso é parte ali do que a gente chama do nosso diferencial competitivo. Eu consigo falar direto com o dono, consigo falar uma linguagem que ele entenda, que não é uma linguagem inacessível, que não é uma linguagem técnica demais, consigo ajudar ele a fazer negócio, consigo ajudar ele a crescer, e ele começa, aí meus clientes ficam com a gente muitos anos, assim, a maioria não sai do escritório, é o nosso projeto, é que os clientes fiquem. Se você falar no Instagram, tá escrito, seu último advogado. Porra, como assim você quer ser o último, você não quer ser o primeiro? Eu quero ser o último, eu quero que não tenha o próximo. Eu quero te atender em tudo que você precisar, se é uma empresa, a gente montou uma estrutura aqui para atender tudo que você precisar. Então não precisa ficar lidando com 5, 6 advogados, escritórios diferentes. Você consegue ter um gerente de contas, igual é uma agência de marketing, você consegue ter micro escritórios dentro do mesmo escritório, trabalhista, societário, tributário e tal. Full service, né? É com um conceito um pouquinho mais moderno de empresa, mas seria isso. Seria a gente cuidar do cliente como um todo e olhar para o interesse dele. Por quê? Porque esse cara vai ficar comigo 15, 20 anos. Eu não preciso necessariamente olhar para o meu interesse, que ele tem que fechar um contrato comigo, ou que ele tem que fazer alguma coisa que vai me dar um êxito tributário no mês que vem. Uma hora a gente, né, e no longo prazo você vai olhando ali LTV e CAC, essa conta começa a fazer sentido. O tempo que ele fica com você, quanto que custou para o cliente vir, quanto mais tempo ele fica com você, mais sentido faz essa conta. Mas nem todo mundo tem essa paciência de esperar o longo prazo para ganhar dinheiro. Querem ganhar dinheiro rápido e logo. Parabéns aí. Hoje a FAS tem esse posicionamento claro. Sim. Eu conheço vocês há pouco tempo, mas percebo esse cuidado, essa atenção, né?
você tem uma equipe engajada, clientes de peso na carteira. Agora, algum momento chave na sua jornada de CEO da FAS que especialmente teve essa virada aí desse... Cara, assim, tiveram alguns momentos, né? A FAS não foi eu que criei ela sozinho, acho que isso é legal falar também. A FAS é fruto de uma fusão. Então eu tive um escritório pequeno durante 5 anos, e cresceu ali, eu consegui uma carteira de clientes recorrentes. Meu antigo sócio tinha um outro escritório bem nichado, bem técnico, mas com pouco apetite comercial talvez, mas extremamente técnicos, e aí essa junção dos dois escritórios deu muito certo. Porque juntou alguém que olhava para o escritório como empresa, que olhava para a recorrência, que era o meu caso. Eu sempre acreditei na recorrência, na receita recorrente. E aí tem muitos livros que falam sobre isso, tem, enfim, toda a defesa do quanto que é bom ter uma receita recorrente, que pague seus custos e por aí vai. Apesar de não ser a máxima da advocacia. A advocacia busca margem imediata, em regra. No meu caso, eu busco a recorrência e a perenidade. O LTV lá. A LTV, exatamente. E aí esse escritório que era muito técnico, então as peças eram muito boas, as consultas eram muito boas, já tinha alguns clientes relevantes também, e aí a partir dessa junção a gente conseguiu. Na época eram 10 pessoas no escritório, isso em 2014, quando a gente se juntou. O CNPJ tem 22 anos, está fazendo esse ano, mas eu comecei a advogar em 2008 para 2009. Entendi. Então, isso para mim foi uma grande virada. E aí eu tive outros insights ao longo da vida, né, profissional, que o fato de ter trabalhado muito tempo com startups, e aí as principais aqui do estado, a gente cuidou delas desde o início, isso, as principais pelo menos à época, vendemos, né, ajudamos a vender a empresa, participamos, sou advogado dos fundadores até hoje, de várias dessas. Em um determinado momento a gente viu que as startups representavam 5% do nosso faturamento, e a gente estava posicionado como advogado de startup, mas na verdade a maioria dos nossos clientes eram grandes empresas. Então até a forma como a gente se veste muda, porque, cara, eu andava de camisa preta e calça jeans, assim como os clientes que eu mais lidava, mas 90 e tantos % do meu faturamento não vinha desses clientes. E aí eu comecei a atender algumas empresas multinacionais que o mínimo que eles esperam é que eu chegue assim. Se eu chegar um pouquinho mais informal, eu já levo mais meia hora, 40 minutos para o cara ver que eu sei o que eu estou fazendo, do que se eu chegar e atender a expectativa. Então tiveram algumas viradas ali, a formação do conselho. Formação do conselho consultivo para mim foi uma grande virada. 2022, isso é recente. Tem 2 conselhos, um deles é o Rodrigo, que você conhece, o outro é o Vansan, deve conhecer também, né, o Vansan do Bois. E cara, são pessoas que não só se reúnem uma vez comigo por mês para olhar os indicadores e ajudar no direcionamento, como pontualmente, sempre que eu preciso, eu busco informação, busco ajuda, busco direcionamento. Com o quê? Com alguém que tem um olhar de fora, que conhece outros mercados, outras empresas, que já venderam vários negócios, que, né, o Vansan está em 20 e poucos conselhos. Então você imagina a vivência que esse cara tem, já com a idade e vários anos fazendo isso todo dia, olhando para os números, para a estratégia, para o diferencial competitivo, como a gente entrega valor, propósito de valor, cadeia de valor, tudo aquilo que a gente falou lá na palestra. Para mim foi uma grande virada de chave também, entender o que é a estratégia. Essa linha aí da técnica, a união da técnica e a pessoa, né, a fusão dessa, acho que é a virada de chave muito importante para você. Deu muito certo pra gente. Que a gente fala aí, a cultura fazer. Impacta nessas entregas para o cliente, com certeza. Bom, e tá levando agora para uma reviravolta profissional e pessoal, cara, a gente sabe que todo crescimento passa por recomeço. Sim. Às vezes externos ou às vezes até internos. Teve algum momento desafiador aí na sua trajetória, aquele que exigiu essa coragem de mudança real? Tem que escolher um só. Pode escolher o principal. Cara, tiveram alguns momentos, assim. 2018 foi um momento importante desde que meu sócio na época, que era meu mentor na advocacia, ele saiu para ser diretor jurídico do PicPay. E a gente ficou um pouco órfão ali na época, de caramba, ele que era referência técnica, ele que fazia tal coisa, mas a gente viu que era, de certa forma, foi como se a gente tivesse soltado as nossas amarras, assim. Pô, agora é comigo? Então beleza. A gente assumiu a bronca e foi nesse período que a gente fechou muitos clientes grandes e multinacionais e tal. Por quê? Porque a gente precisava
se proteger, sei lá, será que algum cliente vai sair? No final das contas, ninguém saiu, a gente fechou outros clientes. Eu tive já 3 rompimentos societários, isso é uma coisa que nem todo mundo fala. Então, em 2014, quando eu me juntei com esse sócio, um sócio que era meu melhor amigo, enfim, a gente tocava junto, era um irmão, está se formando em medicina agora, né, 10 anos depois ele mudou de área, está se formando em medicina. Em 2023, 22 também, tive um rompimento, separação, né, do escritório, com esse outro sócio, ficamos eu e mais 2, na verdade, e aí agora, recentemente, eu estava te contando aqui, eu comprei as cotas dele, ele continua comigo, continua com todo, atuando, com toda a relevância que ele tem ali dentro, mas o meu sócio também, que é o Guilherme, saiu, preferiu fazer uma boutique, ele quer ter uma advocacia mais especializada, mais relação direta ali com o cliente, e o modelo que a gente está indo é para um modelo de crescimento, de uma carteira de clientes maior, uma equipe maior, e aí tem, sei lá, 3 meses que eu sou o único sócio da FAS. Isso está sendo também um desafio, porque eu já estava num momento que eu não olhava tanto para a operação, porque tinha um sócio que olhava para a operação. E eu estou vendo que agora o meu momento é de parar um pouco essa expansão, esse crescimento, Arrumar casa, né? que também já está indo, né, já está de forma orgânica, já tem um embalo ali acontecendo, então tem muita coisa que já foi feita, que já dá resultado, mas olhar também para os meus clientes. Eu tenho excelentes clientes, então eu não posso deixar de dar atenção e atender eles na expectativa que eles criaram na hora que a gente fechou. Eu sempre falo isso, cara. Qualidade para mim, assim, tem vários conceitos de qualidade, mas para mim pelo menos eu te entregar o que eu te prometi. Pelo menos. Então, se você vai lá numa palestra e ouve eu falando alguma coisa, se você faz uma reunião comercial e eu, de certa forma, criei essa expectativa de que eu vou cuidar da sua empresa, vou dividir em verticais, você vai ter um BI, vai ter isso, aquilo outro, cara, pelo menos isso eu tenho que te entregar. Então, um dos momentos desafiadores mais recentes foi esse, assim, de eu me ver com novas sociedades e agora, recentemente, sem sócio. É um negócio que eu nunca pensei, cara. Eu sempre tive sócio. Na empresa de eventos, tudo que eu fazia eu tinha sócio. Tudo que eu fazia eu tinha sócio. Geralmente era o sócio que cuidava de uma parte e tinha um cara complementar. E agora eu tô vendo que, assim, é possível ter um negócio relevante, que é uma outra máxima da advocacia, tá? Todo escritório de advocacia é composto de vários sócios e por aí vai. Mas eu tenho uma equipe boa, eu tenho diretores, eu tenho as pessoas que ganham bem, que entregam muito. Então, não necessariamente precisa, na minha visão hoje, de sócios para essa empresa crescer, para esse negócio dar certo. Por quê? Porque eu tenho pessoas bem remuneradas, treinadas, comprometidas, alinhadas com a cultura, por aí vai. Mas agora, falando engenheiro de obra pronta, é fácil. Não foi um processo tranquilo, não. Foi tranquilo na minha relação com o Guilherme, agora recentemente foi tranquilo. A gente tem uma relação boa ainda. Mas internamente, assim, pensando, caramba, agora é tudo eu. Como é que vai ficar isso? Joia. E a visão de mercado aí, esse mundo jurídico está sendo impactado, né? Tecnologias, novas mentalidades, exigências, entregas de valor real. Como você enxerga o futuro dessa advocacia no Brasil? O cliente está cada vez mais bem informado. Ele já vinha há muitos anos, pesquisava no Google, já chegava com uma opinião. Ou perguntava para um amigo advogado e chegava com uma opinião. Hoje ele pergunta no ChatGPT, no Gemini, em qualquer outra IA dessa super poderosa, e ele tem lá a lei, a jurisprudência. Me responda como se fosse um advogado especialista em direito societário, se eu tenho direito de me retirar da sociedade, e meu contrato social é esse documento que eu estou anexando aqui, qual que é meu direito? A IA te responde. Então ele chega hoje muito mais bem informado. O que eu vejo em termos de impacto na advocacia? A inteligência artificial não vai substituir o advogado, de maneira nenhuma. Eu vejo isso na prática. Mas não vai substituir todos os advogados. Mas vai substituir o advogado que é substituível por uma IA. O que eu quero dizer com isso? A IA é uma ferramenta. Então, assim como o seu cliente tem esse acesso da tecnologia, a gente também tem. Então a gente consegue entregar mais valor, com menos custo do que a gente entregava no passado, porque eu preciso de menos horas para fazer pesquisas. Eu consigo gerar informações para ele tomar decisões no negócio dele a partir de dados que a gente coleta no próprio atendimento. Então eu acho que a advocacia, muito rapidamente, aí não é o futuro daqui a 5 anos, não. Você acha que isso vai mudar daqui a quanto tempo? Esse ano.
Já mudou. Já mudou. Já mudou e algumas pessoas não perceberam ainda, mas já mudou. Que é o quê? O cara que usa a IA a favor como ferramenta e consegue entregar mais valor para o cliente, e aquele que cobra 5 mil reais, 10 mil reais, para responder algo que a IA responde melhor do que ele. Então, cara, esse cara é descartável. Com todo respeito, mas esse advogado ele não vai conseguir prosperar daqui para frente como ele fazia, como aquele detentor do conhecimento que só eu sei porque eu estudei o direito, eu fiz a faculdade, eu li tal livro. Isso acabou. Então, quem conseguir usar como ferramenta, acho que tem uma oportunidade de ganhar ainda mais dinheiro do que ano passado. Agora, quem ficar para trás nesse aspecto aí está correndo um sério risco de ficar sem profissão. Segue o alerta aí. Cara, dentro da linha de desenvolvimento pessoal, a gente sabe que por trás dessa intensa rotina aí, tem o ser humano, né, que precisa de cuidar, de evoluir também. Que hábitos ou práticas fazem parte da sua rotina para manter clareza, energia e equilíbrio? Cara, a minha família, para começar. Eu tenho 2 filhos, uma cachorra, uma esposa, 2 gatas. Então, eu sou cercado de amor, assim, já desde que eu acordo. Tenho uma família muito legal. E filhos maravilhosos, assim, que eu sou super orgulhoso deles. A gente tem uma relação muito carinhosa, assim. Eu já tenho um filho de 14 anos e uma de 10. E, cara, muito legal, assim, a relação que a gente está conseguindo construir juntos. Atividade física, não tem como. Eu preciso disso, não consigo ter o mesmo bom humor se hoje, 7 horas da manhã, eu estava na academia, né? Se não for assim, também não cabe na agenda. Às vezes, não consigo. Às vezes, realmente atrapalha. Mas eu percebi que é muito mais um lance de organização e prioridade, de dizer, eu não abro mão disso aqui, do que, eu tô na correria. Eu aboli essa palavra do meu vocabulário. Procrastinação ali. Tô na correria, não, olha. E aí, tá tudo bem? Tudo bem. Tá tranquilo? Tranquilo nem tanto, mas tá tudo bem, vamos lá. E música. A música tem um papel bem relevante na minha vida. Eu tenho banda, eu sempre toquei violão, toco um monte de instrumento. Você viu lá, né, no último evento, a gente tocando. No lançamento do podcast. No lançamento, ali. Isso aí. Quer falar um pouquinho do podcast? Posso falar. A Arte do Negócio é um podcast e uma comunidade que a gente lançou agora, tem 15 dias. Vai reunir um pouco desses empresários que usam a criatividade, assim como eu usei a criatividade, que vem um pouco da música também, para fazer algo diferente no direito. Tem muito empresário, médico, por exemplo, que usa a criatividade para criar negócios diferentes, igual você está fazendo, não sei se já pode falar, mas igual você está fazendo em breve aqui uma casa completamente fora do padrão aqui para o Espírito Santo. Você está convidado a participar, hein? Eu já me convidei, inclusive. É sinergia total aqui os projetos. Vamos fazer a Arte do Negócio aqui, meu evento aqui. Ué. Mas a ideia é essa, cara, conectar assim. Eu, durante muito tempo, eu escondi que eu tocava violão. Que eu tinha banda, que eu fazia. Por quê? Porque eu não queria que as pessoas confundissem o meu posicionamento. Primeiro eu preciso ter certeza que todo mundo entendeu que eu sou um advogado sério, que trabalha duro, que tem bons clientes, que tem sucesso, que ganhou essa causa, que fez essa empresa, que fez aquilo outro. Só depois eu senti confortável comigo mesmo de falar, cara, eu tenho uma banda de rock, eu toco MPB, não interessa qual é o estilo musical, eu gosto de dançar e tá tudo bem. E aí, assim, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito isso um pouquinho antes, porque eu percebi o quê? Como sou eu mesmo, sou eu, como que eu digo, é genuíno, não é um personagem forçado, né? Sou eu e na verdade eu estava escondendo uma parte da minha personalidade, que é a parte mais criativa. Acaba conectando com um monte de empresário que também é assim. Sabe aquela coisa que você fala assim, olha, cara, eu não acho que a gente deveria fazer tal coisa. Aí tem um monte de gente que fala, olha, eu também não acho, só que eu não tinha coragem de falar. Eu tô percebendo um movimento como esse, de artistas que encaram a carreira deles como um negócio, como uma empresa. Cara, o Silva, aqui do estado, é uma aula de negócio. A gente vai entrevistar ele no podcast em breve. Ele gera a carreira dele de maneira, na minha opinião, brilhante. É um artista, mas tem todo um aparato estruturado para gerar escassez, cobrar o valor certo, falar com o público certo, quem é o ICP, como se veste, onde aparece, e por aí vai. E tem os empresários que utilizam de ideias criativas para fazer negócios diferentes. Por que não juntar essas pessoas, esses grupos de empresários, de artistas, de músicos, de marqueteiros, e gerar negócio entre eles? E aí, não só unindo essas pessoas num ambiente,
Mas a gente frequenta, você frequenta lá o G4, eu estou também nos seus clubes, na Enjoy, tem o Diamantes que eu participo, tenho, enfim, tem o Lead aqui no Espírito Santo, todos muito bem estruturados, cara, muitas aulas boas, conteúdo de qualidade, palestrantes de qualidade, não estou aqui fazendo nenhum demérito, de jeito nenhum, eu continuo lá, continuo pagando para estar lá, mas eu sinto falta de um ambiente que não tenha mesa, cadeira e aula. Um ambiente que seja só pra gente, cara, mais relax. Pode vir aqui sem terno. Vai ter uma música legal, vai ter um shopping, vai ter um ambiente aqui pra gente falar de negócio. Mas não precisa estar na sala de aula pra gente falar de negócio. Eu acho que a gente faz mais... outro momento. A gente conecta mais negócios. Eu faço muito isso com meus clientes, assim. Você entendeu o nosso movimento. Claro, quando eu vi... Por isso que eu te falei, eu olhei ali, eu falei, já entendi tudo. Já entendi tudo. Eu olhei a estrutura que você fez ali, a arquitetura, eu falei, cara, já entendi tudo, já entendi o que vai ser isso aqui. Precisamos estar juntos. Vamos, eu acho que faz muito mais sentido e eu já estou vendo na prática que tem mais propensão das pessoas fazerem negócio num ambiente mais informal, com certeza, mais relax, assim, no sentido de ser despretensioso. Desarmada. Desarmado. Cara, pô, esse aqui é o Léo, esse aqui é o fulano. Pô, você, parabéns, prazer e tal. Cara, e o paulista tem muito disso, né? Você convive muito lá em São Paulo também. O paulista, geralmente, ele fala assim, oi, tudo bem? Prazer. Gustavo, prazer, Léo. O que você faz? Já no sentido assim, o que a gente pode fazer junto? Então, eu vejo que a gente pode dar uma fomentada nesse movimento aqui no estado, de juntar as pontas, juntar os clientes que eu conheço, que um vende isso, o outro compra aquilo. Cara, compra dele, faz negócio com ele, tá todo mundo dentro de casa aqui, vamos fortalecer o nosso ecossistema, né? Exatamente. Rapaz, isso aconteceu assim, a vera comigo, tá? Porque eu sempre empreendi, mas o médico dentro do hospital, operacional, 100%. Médico tem isso também. A pandemia mudou minha cabeça. Eu falei, pô, eu quero fazer algo diferente, meio disruptivo. Então eu fui acelerado pela pandemia e tive a oportunidade, estava num grupo que estava crescendo muito e tive que me reinventar. E aí me trouxe esse ambiente de conexões, de buscar mesmo aprendizado, né? O médico, coitado, ele não tem nada de gestão, não entende nada. Então, eu encontrei nos grupos da Enjoy, que é aqui de Vitória, né, do Vander, que você participa, do G4, então, e é isso. E essa provocação... E um monte de gente igual a gente lá, né, procurando a mesma coisa. Sim, isso. O médico, cara, isso foi um negócio muito interessante. O médico, o advogado, o dentista, o contador, esses profissionais autônomos, a gente não aprende nada de gestão na faculdade. Não tem uma matéria. Zero. Até hoje, eu fiz, tem um tempinho já que eu fiz direito. E até hoje é mais ou menos parecida a grade. Não tem uma grade dedicada de um ano à gestão de escritório de advocacia, gestão de pessoas, financeiro, como fazer o marketing sem violar o estatuto da OAB. E o médico, mesma coisa. Aí você vai, eu sei falar mais de direito, né? Mas você vai ter 5 cadeiras de processo civil, 3 cadeiras de processo criminal, 3 cadeiras de constitucional, não sei quantas de... E por aí vai. E fala, tá, mas eu só vou aprender a matéria jurídica? Assim, é só para passar no concurso, para passar na prova do OAB? Não tem outra opção no direito, não? Porque boa parte das pessoas não vai passar no concurso. Mesmo aqueles que estão estudando para o concurso. A maioria não passa, a verdade é essa. E eles vão acabar, provavelmente, advogando. Ou entrando no escritório de alguém, ou abrindo um escritório, como, né, alguns doidos como eu fizeram na época, sem cliente, sem nada, na cara e na coragem. Mas o que eu sabia? No meu caso, eu tinha um background ali eu fiz administração antes, eu trabalhei em empresa, eu tive uma empresa, então eu já olhava para o escritório como uma empresa, mas eu vejo muito advogado advogado bom, não é advogado mais ou menos. O cara que tirava nota alta na minha sala, o cara que ganhava prêmio por ser o melhor aluno, né, que fala muito bem, que escreve muito bem, que conhece muito bem da técnica, não tendo deslanchado até hoje ainda na carreira. Por quê? Porque não sabe lidar com as pessoas, não tem uma visão do que é a estratégia dele, do qual é o posicionamento, se está todo mundo indo para cá, será que não faz sentido eu ir um pouquinho mais para cá? E são cadeiras fáceis, de certa forma, de lidar. A gente fez um projeto aqui na OAB, eu fui presidente da comissão de gestão de escritório de advocacia, durante 2 anos aqui. Ano passado e retrasado. Cara, a gente fez uma trilha, assim, e aí tinham vários escritórios de vários momentos, tinha recém-formado, tinha escritório de 2, 3 pessoas, escritório de 15 pessoas, 20 pessoas. A gente fez uma trilha, do zero, como montar a estratégia, o planejamento estratégico, a execução, os indicadores, do zero até ter isso estruturado.
E aí, alguns foram desistindo no caminho, acho que nem todo mundo estava preparado também para parar um pouco dessa correria e olhar que isso é tão importante ou mais importante quanto peticionar ou fechar um cliente novo, é você olhar, abrir mão às vezes disso para olhar para a visão de longo prazo. Mas quem fez o exercício, pô, a gente viu ao vivo ali os caras tendo resultado. Eu falo isso, aquela palestra, foi, né, na palestra. Foi. Foi uma palestra de estratégia, específica de estratégia, sobre como ganhar mais dinheiro que a concorrência, diferencial competitivo. Não tinha nada de jurídico ali naquela palestra. E é algo que eu procuro sempre fazer, que é o seguinte: isso aqui não é uma palestra para você sair daqui motivado. Não vai ter a frase do Steve Jobs, não vai ter... E eu acho que essas palestras são válidas para várias coisas, mas o que eu entendo que eu posso agregar nessas aulas que eu faço, cara, pega isso aqui, aplica aí na sua empresa, e nas próximas 3 semanas você me fala se não deu alguma diferença. Faz isso aqui, escreve, para escrever. O que é a estratégia, o que é diferencial competitivo, onde que você vai ter na sua cadeia de valor ali, o que você vai melhorar, se você é bom em preço, se você é bom em custo, se você é bom em personalização. Qual é? Por que eu vou escolher você e não o outro médico? Por que eu vou escolher você e não outro advogado? Por que eu vou continuar te escolhendo? Por que eu sou imbatível, que eu faço melhor que todo mundo? E aí foca nisso, eu sou imbatível. A gente tem uma cultura de melhorar nossos pontos fracos. Tem um livro do Gallup que ele chama Pontos Fortes, inclusive. Que ele fala isso. O Tiger Woods, eu não lembro se era atacada longe, ou acho que era perto que ele era muito bom, e a longe ele não era tão bom, alguma coisa assim. A que ele mais treinava é a que ele era muito bom. Porque ele ficava tão distante do resto naquele que ela era muito bom, que, cara, ele podia não ser tão bom no drive, que é uma tacada longa, mas quando chegava perto ele economizava 2, 3 tacadas. Uhum. Aí você pega uma criança que é muito boa de matemática e é média em português. O que ela estuda? Ela estuda que ela é médio, que ela precisa melhorar o português, que o português você não é bom. Cara, você é muito bom de matemática, estuda mais matemática, fica foda de matemática, fica um gênio da matemática, usa isso pra sua vida. Você é muito bom de quê? Ah, sou muito bom de comunicação, mas eu não sou bom de escrita, preciso melhorar a minha escrita. Tá, melhora ali pra você passar no Enem, fazer sua prova, mas porra, investe na sua comunicação, já que é isso que é seu diferencial, é isso que vai te fazer ganhar mais do que o resto dos seus concorrentes. É a visão de investir no ponto forte. Então, e muito nessa pegada assim, pega esse exercício, faz e não vai ser legal fazer. Top. Vai dar resultado, não vai ser tão divertido, não vai dar resultado. Fala um pouquinho aí como que foi o G4 Experience lá e a FAS. Você liderou, foi a segunda edição que a gente fez. Só para o pessoal entender, o G4 é uma escola de educação em São Paulo, uma das principais aí, né? Acho que a principal escola de negócio do Brasil hoje são eles. Então, e o Gustavo, junto com o escritório, ele teve um dia de mentoria lá, 150 pessoas no auditório. Como é que foi esse desafio aí? Foi a segunda edição que a gente fez, chama Scale Day, a G4 Experience Scale Day. Scale é o programa do G4 que você participa. Eu fiz a trilha do Scale também, hoje eu estou no Club, que é um outro programa também do G4. E aí eles reúnem lá 150 empresários para 3 palestras. A primeira palestra foi a minha, foi essa palestra de estratégia. E na parte da tarde, mentorias e reuniões de conselho simuladas, porém reais. São problemas reais das empresas que estão ali. E a gente fez isso em conjunto com eles, né? Então, parte eram meus convidados, parte eram empresários que eles convidaram. E, cara, feedbacks maravilhosos. Nem sei se eu posso falar isso, mas assim, me deram nota máxima lá na avaliação. NPS, nota máxima. Contratado G4 agora? Já me chamaram para fazer outros, enfim. Eu ia te perguntar isso, se teve alguma pergunta, conversa, insight que você te surpreendeu lá nessas práticas aí? Cara, que é uma exposição, né? Você tá ali com 150... Acaba que pra gente, assim, virou um canal de aquisição. Olhando para aquilo de maneira estratégica e sem fingir que não é, porque cara, toda vez que eu dou uma palestra e chega lá um advogado, que quando vai falar alguma pergunta jurídica sabe responder tudo bem fundamentado, mas além do que se espera do advogado, tem todo um arsenal de repertório empresarial que não se espera de um advogado, a chance de eu ser escolhido em detrimento de outro advogado é muito grande. Então as pessoas que têm contato com a gente nesse tipo de evento acabam querendo marcar uma conversa, vi que você falou aquele negócio, cara, tem uma questão aqui na minha empresa que eu acho que você pode me ajudar. Então é de certa forma uma estratégia de posicionamento, de canal de aquisição, e eu amo fazer isso, amo. Tá fazendo bem, tá? Obrigado. É um negócio que eu saio assim, cara, eu quero fazer mais isso, porque... Eu assisti uma sua que você fez aqui pro Enjoy, não tive oportunidade de ir lá,
Não casou a data, senão teria ido lá em São Paulo, mas bem bacana a sua forma de comunicar, de se Aqui na Enjoy já foi sobre proteção patrimonial, foi um assunto mais técnico que eu falo proteger o CPF. Exatamente. A gente protege muito a empresa, a gente empresário, né? Esquece de proteger o CPF. E no Brasil, seu CPF está exposto se você não tiver uma estrutura certinha. Mas sobre dar aulas, palestras, é um negócio que eu também não planejei. Isso que eu quero da vida, acho que eu sou bom disso, não é nada disso, foi acontecendo. Mas me dá uma satisfação pessoal assim, muito grande, inclusive a própria comissão da OAB é voluntária, a gente não ganha nada com isso. Eu dou o meu tempo, na verdade. Por quê? Porque eu vejo que impacta, eu vejo que tem resultado. É uma satisfação que o dinheiro não compra, quando você consegue, e aí não é ajudar no sentido humanitário de dar esmola, não. Quando você consegue ajudar, de dar recurso para alguém, de um negócio que eu já quebrei a cabeça no passado, e você não precisa quebrar a cabeça porque eu já passei por isso, posso te ajudar a pular uma etapa, cara, não sei nem explicar assim, a sensação de felicidade que dá de eu ver a pessoa depois me dando feedback falando, cara, aquilo que você falou me ajudou a economizar tal dinheiro, ou a fazer tal coisa, ou a fechar tal negócio, ou desfiz minha sociedade, tem muito disso também, né? Você provocou um negócio ali, eu vi que eu tava com o sócio errado, desfiz, mas que bom que eu desfiz, porque mais cedo ou mais tarde a gente ia acabar por ali e tal. Então, acho que naturalmente vou acabar fazendo isso com mais frequência. Já tive alguns convites para montar uma mentoria para advogados. Nunca consegui tempo para isso, e aí até uma decisão ali do conselho, que a fase já me demanda muito, então precisaria de uma dedicação, mas é algo que eu pretendo fazer em algum momento. Assim que eu conseguir fazer isso bem feito, a gente estava falando mais cedo, né? Não gosto de fazer nada mais ou menos. Prefiro esperar para fazer bem feito. Ótimo. Mas é algo que eu não vou abrir mão. Eu quero ainda ter uma mentoria, alguma espécie de educação para ajudar os advogados que ainda são ensinados todas as matérias jurídicas e não sabem gerir um escritório, né? Como que faço o básico ali para eu conseguir romper a barreira, romper a bolha daquele primeiro faturamento ali da advocacia? Porque a maioria dos advogados estão mal. Eles não estão bem. Mal remunerados. Não estão ricos, não estão tranquilos, não tem se você procurar grandes escritórios e o que se fala sobre essa atividade em grandes escritórios, ainda tem muitas pessoas que não são respeitadas, a gente ainda tem muito assédio moral, que é aquela coisa de tratamento inadequado, né? A gente ouve muito esse feedback lá no escritório de pessoas que vieram de outros escritórios e falam assim, primeira vez que eu me sinto respeitado, primeira vez que eu sou ouvido, primeira vez que eu sinto que eu recebo o que eu mereço. E isso, na minha visão, passa muito por um pouco de falta de conhecimento dos advogados, de que ele poderia empreender, ele poderia ter uma visão, ele poderia agregar ao escritório que ele está de uma forma um pouco mais completa se ele tivesse outras habilidades que não só o conhecimento técnico do direito. Então isso é um negócio que, assim, eu acho que ainda vou... tenho certeza que ainda vou fazer isso com mais frequência e mais estruturado, e é algo que me dá muita satisfação. Beleza. Na sua visão, Gustavo, como líder de hoje, pode integrar o jurídico à estratégia de um crescimento de um negócio, né? Não como um freio, mas como um acelerador, como você costuma dizer. Começando pelo tributário. Eu vejo muita gente falando assim, aquele cara com certeza só nega imposto, porque não é possível que ele tenha um pneu tão barato, tão mais barato que o meu. Pode ser até que ele só negue, não estou dizendo que as empresas não só negam imposto. Mas já parou para pensar que talvez seu concorrente, ele fez o dever de casa e você não? Quando eu fiz uma pergunta lá na última palestra, que eu perguntei, quem tem um planejamento estratégico? 20% levantou a mão. Quem pode dizer que tem uma estratégia? 0 pessoas levantaram a mão. Quem tem um planejamento tributário? Menos de 20% das pessoas fizeram. Cara, num país que a gente tem 44 mil novas normas por ano, absurdo, normas tributárias, que a gente tem uma reforma tributária em andamento, que a gente tem benefício fiscal durante tantos anos agora com prazo para acabar, com regra de transição, o básico é fazer o tributário, o básico. Aí eu olho para outras áreas da empresa. O meu setor comercial vai trabalhar com representante, vai trabalhar com PJ, vai trabalhar com CLT, vai trabalhar com call center, vai ser inside sales, vai ser um field sales, vai ser o quê? Mas você está falando de estruturação comercial, não tem nada a ver com jurídico? Tem tudo a ver com jurídico. Se você
contratar mal um representante, você está criando um grande passivo para sua empresa. Você contratar mal um PJ, tem um grande passivo. Vou abrir uma empresa. Primeiro passo, ok, contrato social. Tem que abrir a empresa, certidão de nascimento. Aí vai pedir o contrato social para quem? Para o contador. Aí o contador pega um modelo de contrato social e faz. Ontem eu estava analisando um cliente, ele tem duas empresas. Uma faz completamente diferente do que a outra. As duas têm o mesmo contrato social. O que tem no contrato social? Quando que a gente distribui lucro? Como que a gente decide? Quantas cotas eu tenho aqui? Quanto de dinheiro eu integralizei nessa empresa? Se eu quiser sair, o que acontece? O básico, aí faz de qualquer jeito. E aí não faz acordo de sócio. Acordo de sócio, eu falo que se o contrato social é a certidão de nascimento, o acordo de sócio é a certidão de casamento. Qual que é o regime? É a união estável, é a separação de bens? O acordo de sócio ele vai falar isso tudo. Se eu quiser, de novo, se eu quiser sair da empresa, o valuation da empresa aqui, a gente vai fazer como? Vai ser com base no faturamento? Vai ser com base no lucro líquido? Qual o período? Vezes quantas vezes? Se eu morrer, acontece o quê? Meu filho entra na sociedade ou ele recebe uma indenização? Cara, tem algum critério, e aí muitas sociedades ainda são meio a meio, que é a pior percentual de sociedade que existe, é que ninguém decide nada. Tá, quem que desempata? O assunto financeiro eu desempato, que eu tenho mais conhecimento, o assunto comercial você desempata, você tem mais conhecimento, novos negócios a gente vai chamar um terceiro. Não tem essa regra. E aí quando que as pessoas param para discutir essas regras no meio da briga? Então, não olha o tributário. Tá achando que tá abalando, sonegando imposto, porque eu vejo de empresa, o cara que tem 10, 15 empresas no Simples, achando que tá pagando o menor imposto possível com a empresa no nome de um monte de gente diferente, ou escondendo isso, aquilo, outro, aí a gente para fazer um planejamento tributário e fala, cara, aqui, ó, você estaria sem sonegar nada, pagando igual ou menos imposto do que você paga hoje, podendo dormir tranquilo. Então, primeiro, fazer esse dever de casa. Segundo, combinar muito bem com quem você está se relacionando, que é o seu sócio. Terceiro, ter os contratos bem estruturados. Contrate as pessoas. É PJ, é CLT, é o contrato de aluguel, é o contrato do prestador de serviço, da agência de marketing, do médico do trabalho. Faz um contrato bem feito. Então, assim, tem muita coisa básica ainda que eu vejo que, não, no meu caso, não é a maioria, porque as empresas que eu atendo a gente já faz isso. Mas quando chegam os clientes, geralmente eles chegam com alguma demanda, ou insatisfação com o escritório atual, ou alguma demanda para resolver um problema. E a gente resolve o problema, mas olha, vamos olhar para a prevenção também, mas ainda não vejo isso como um padrão. É como se o Brasil gostasse mais de tomar remédio do que comer salada. Comer salada é fazer o que a gente precisa fazer para prevenir a doença, trazendo um pouco para a medicina. Tomar remédio, cara, eu comi tudo errado, não fiz exercício, não aquecia para fazer o exercício, não fazia nada, agora eu preciso de um remédio para a coluna, um remédio para o estômago, um remédio... Tá, mas tinha outras formas da gente prevenir isso. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, como que o direito ajuda o empresário a ter mais sucesso, a ganhar mais dinheiro? É como se fosse uma salada, uma alimentação melhor, uma preparação melhor do que lá na frente ter que contratar um advogado, um contador, um mediador para resolver um problema que você poderia ter evitado. E falando de tributário, que eu não posso deixar de falar, cara, é a última linha. Sua empresa deu 10% de lucro. Se você conseguir economizar 2% a mais pontos percentuais, você vai ter 12% de lucro. E aonde que a gente consegue economizar isso na maioria das vezes? Nos impostos. Então não dá para deixar de fazer a parte tributária, assim, eu não consigo entender como que as pessoas não olham para isso ainda. Top. Eu vou te fazer uma pergunta que, na verdade, eu faço ela para todos os nossos convidados. O significado para você de nível acima na sua vida e na parte profissional? Cara, não tem nada a ver com dinheiro. Para começar, assim, o nível acima para mim, na minha vida, são aquelas pessoas que eu sei que, por exemplo, vão me dar um feedback porque querem me ver evoluindo. Eu aprendi isso uma vez, eu repito assim, a única pessoa que te fala que você tem bafo, ou vai ser um amigo ou um familiar. Um cara desconhecido não vai falar assim, Léo, você tá com bafo. Como assim? Tá me ofendendo? Quem te fala que você tá com bafo é porque quer que você escove o dente, veja se tem um problema no estômago, chupa um chiclete que seja. É alguém que quer ver você melhorar. Eu valorizo muito as pessoas que estão comigo e que me impulsionam, não com elogio, com rasgação de seda, mas aquelas pessoas que eu sei que estão ali olhando para as melhorias, os ajustes finos que eu consigo fazer para melhorar como pai, como marido,
como advogado, como músico, como pessoa, como líder, enfim, como aluno. E na vida profissional, assim, o que eu percebi, assim, que é algo que me dá muita satisfação, é eu ver as pessoas evoluindo. É eu ver que quem está comigo está evoluindo junto comigo. Alguns num ritmo mais acelerado, outros muito mais rápido do que eu, outros um pouco mais devagar, mas que elas consigam, né? Porque eu falo com eles, pessoal, a FAS é o meu projeto de vida, é o meu sonho. Eu sei que não é o sonho de todo mundo que está aqui. Vocês têm o sonho de vocês, mas se a gente conseguir uma forma de que esse negócio aqui seja um meio para vocês atingirem o sonho de vocês e eu tô atingindo o meu, cara, vamos junto pro resto da vida. E se a gente estiver desalinhado, me chama e vamos conversar. Então, no lado profissional, eu vejo que o nível acima talvez seja quem não acha que já está um nível acima e não precisa evoluir. Então, você percebe que tem ali, tanto no pessoal quanto no profissional, que para mim, é tudo uma coisa só, bem misturada. Eu entendo que a gente está em evolução constante. E aí, se eu me coloco nessa posição de receber feedback, de, cara, eu quero evoluir. Toda palestra que eu desço, eu pergunto, e aí, o que dá pra melhorar? Eu tô numa das mentorias, eu tô agora do Diego Ribas, jogador do Flamengo. Jogador do Flamengo, né? Craque, tal, ídolo, enfim, cara, porra, super humilde, manda mensagem, troca, super, assim, super acessível. E aí eu mandei o vídeo pra ele da palestra. Falei, cara, foi ótimo, olha aqui, o pessoal deu nota máxima e tal, o que eu posso melhorar? Aí ele falou tudo que ele falou, cara, achei isso muito bom, mas teve uma hora que você estava com a mão no bolso. Eu sei que você domina, não tô falando que você estava inseguro, dá pra ver que você estava seguro, mas vai que essa mão no bolso passa uma impressão diferente. Então, cuidado com essa mão no bolso, a movimentação tá ótima, tal. Cara, pronto, não boto mais a mão no bolso, e se eu colocar eu já vou vigiar. Se eu não pergunto isso, eu não tenho como evoluir. Então, o nível acima, na minha visão, é o próximo passo. É o que eu posso melhorar, o que eu posso melhorar. E como eu ajudo as pessoas que estão nessa caminhada comigo também a ter essa mentalidade que eu posso melhorar por elas. Não porque eu quero que elas melhorem para fazer alguma coisa para mim. Não é atingir o objetivo delas. Para atingir o objetivo delas. E para elas ficarem mais plenas, né, em termos de realização pessoal, na vida mesmo, não só com grana, mas com as relações da vida. Muito bom. Uma frase... Deu uma viajada aqui, mas é isso que eu penso mesmo, tá, Léo? Faz sentido total, né? Você se sentir bem e trazer as pessoas junto, né? Você está nesse ambiente que você possa, né, transbordar isso, acho que é só crescimento aí, né? Energias boas, né? A gente fizemos aí a mentoria do Amar, ele é muito sensível. Eu gravei um podcast com ele agora, tem 2 semanas, cara, foi maravilhoso. Assim. Ele, você me perguntou, divisores de águas, assim, né, na minha carreira, ele foi um deles. 2016 eu fiz a primeira vez o curso com ele, fiz acho que outros 5 vezes, ajudei lá como assistente, fiz outros e tal, e eu falei isso com ele, falei, cara, eu não canso de falar isso, obrigado pelo que você me fez, assim, me ajudou a enxergar as coisas, já tinha uma sementinha aqui dentro, mas você me ajudou a enxergar as coisas de outra forma, e sem dúvida foi um divisor de águas ali, de como eu lido com as pessoas, de entender que o que me dá satisfação pessoal é ver as pessoas evoluindo também, faz toda a diferença, né? Ele está aqui conosco nesse projeto. Ah, que maravilha. É isso aí. Ele é um cara nível acima, sem dúvida. Bom, cara, onde que nosso público aqui te encontra, Gustavo? Na rua? Não, tô brincando. Meu Instagram, @FonsecaGustavo. Tem o Instagram da FAS também, que é meu escritório, @fas.legal. A gente tem o nosso projeto de podcast no YouTube. O canal é fas.legal também, igual no Instagram. E o nome do podcast é Faz ao Vivo. Quem sabe faz ao vivo. É isso aí, ficou bacana. A gente já recebeu várias feras. Tá com vários, né? O episódio do Amar agora vai ao ar amanhã, depois de amanhã. Tá bem legal assim, as coisas que ele falou. Mas eu respondo todo mundo, cara. No Instagram ali, @FonsecaGustavo, só mandar um direct. Respondo todo mundo que me manda mensagem, ainda que seja, olha, isso não é comigo, tá aqui o contato, quem pode resolver isso pra você, mas tento também ser o mais acessível possível e ajudar quem eu consigo. Bom, Gustavo, queria te agradecer. Eu que agradeço. Ter aceito o convite e a provocação para a gente fazer mais coisas junto. Eu adorei conversar. Já está aceito, não precisa nem provocar. Te conhecer um pouquinho mais, tá?
Eu tenho adorado essa função aqui de entrevistador, legal, de host, porque de fato a gente conecta, né, conhece histórias diferentes. Com certeza você deixou aqui alguns insights para o nosso público, né? Preciso agradecer também esse ambiente, que é a Estúdio Conceitual, é uma loja aqui em Bento Ferreira. Lindo o ambiente. O que você achou? Lindo. Não conhecia? Não conhecia. Primeira coisa que eu perguntei, foi quem que decorou isso aqui? Quem que escolheu as peças que estão aqui? Como é que funciona? Fiquei curioso, porque muito lindo o lugar, né? Eu convido vocês a virem conhecer o espaço. Esse projeto que ele comentou, que é um projeto nosso de conexão, é aqui anexo, tá, Gustavo? Porque a gente quer mesclar, né? Gente que fala um pouquinho de direito, de gente, de pessoas, de financeiro, tudo. A gente precisa ter essa, né, aumentar o nosso skill ali de conhecimento, a interação. Então, é o propósito, tá? Então, se você gostou desse episódio, eu gostaria que você indicasse, né? Ele vai ao ar no Spotify e no YouTube, tá certo? Então, já clica, se inscreve no canal. Já liga, bota o cliquinho lá, o sininho, bota então... O sininho. Pois bem, então gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença e assim terminamos mais um encontro aqui do nosso Nível Acima. Obrigado. É isso. Boa.